A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Recentemente, o Vaticano posicionou-se a respeito da criação de Adão e Eva, especialmente do relato da criação em Gênesis 1 e 2. E o Papa Bento XVI capitulou-se ao evolucionismo, dizendo que o relato de Gênesis 1 e 2 é metafórico, é fictício, que Adão e Eva não existiram. O programa de hoje vai trazer uma resposta a este problema que atinge os meios de comunicação, os meios acadêmicos, as escolas e as universidades. Criação, verdade ou mito? Nós vamos perceber que tanto as Escrituras Sagradas quanto a ciência mostram as evidências do criacionismo. Você não pode perder o programa de hoje. Chame a sua família, convide seus amigos e participe conosco, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com alegria que temos mais uma vez a presença do reverendo Silas Gavioli, pastor da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, Campinas, São Paulo. Reverendo, seja bem-vindo mais uma vez no Verdade e Vida. Sim, muito obrigado, presbítero Daniel. Reverendo Silas, a sua igreja tem um serviço social Nova Jerusalém, onde os senhores têm um trabalho com 500 a 600 entre crianças e adolescentes. Como é esse trabalho da Igreja Nova Jerusalém? Nós não temos creche, nós temos um trabalho de ensino informal. A criança sai para a escola pública já sabendo as noções básicas de higiene, de pedagogia, de educação, de relacionamento social, a convivência com os colegas. É um trabalho que começa na segunda-feira e vai até a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde. É um trabalho que envolve muita gente. São 35 funcionários, entre monitores, professores, pessoal da cozinha, da limpeza, da manutenção, para poder cuidar de tanta criança assim. São 500 crianças e adolescentes. É um contingente muito grande. Nós conversávamos aqui, hoje essa ONG da sua igreja, Serviço Social, tem um orçamento 5 vezes o orçamento da igreja, né? Como é manter uma instituição dessa? É muito difícil. A nossa igreja, ela é uma igreja de periferia, embora ela esteja na fronteira entre a favela e a classe média baixa e média alta. Mas é uma igreja pequena e de porte pequeno. Para manter esse trabalho social, foi necessário que, ao longo dos anos, a nossa ONG estabelecesse parcerias. A primeira parceria que tivemos foi com a bem conhecida no Brasil, a Compassion Internacional, que apadrinha crianças no exterior. Depois nós estabelecemos parcerias com o governo municipal, as secretarias de ação social e de educação. E outras parcerias, inclusive com igrejas. Tem uma igreja no meu presbitério que apadrinha 20 crianças. E uma igreja de uma outra denominação que nos ajuda quase que mensalmente com algumas necessidades. Do tipo, por exemplo, no começo do ano, nós carecemos de um volume muito alto de material pedagógico. Então, por aí dá para entender que é um trabalho que tem muitos desafios, né? O senhor falou de ação social, Deus tem me colocado nesses últimos tempos aí na Secretaria de Desenvolvimento Social, e lá nós temos enfrentado essa questão de moradores de rua, de crianças na rua, e é uma dificuldade grande enquanto Estado, para solucionar esse problema. Eu creio que esse problema é um problema não apenas de falta das pessoas da pobreza, mas é uma questão espiritual. O senhor entende desse jeito que as pessoas estão na rua não é só porque não tem o pão, não tem casa, ou tiveram problemas familiares, o pai saiu de casa, o menino foi para a rua
tentar. Como é que o senhor encara essa questão? O ser humano, ele não é apenas comida, ele não é apenas trabalho, ele também é espírito. O ser humano tem diversos ângulos e diversas nuances na sua vida que formam a sua personalidade. Ao longo dos anos, a questão espiritual ela foi tanto esquecida como também desviada do seu foco principal. E hoje eu creio que um dos grandes problemas causadores dessas mazelas na sociedade é a questão espiritual, com certeza. Porque as nossas famílias, elas são atendidas. Há casos, por exemplo, de famílias que não têm o que comer. Chega para a nossa assistente social, e ela não sai sem pelo menos 3 meses de cesta básica. Se precisa de orientação, nós temos gente para orientar. Mas o grande problema é realmente espiritual, porque depois de você educar, ensinar, você dar o alimento e etc., ainda você vê alguns adolescentes cujas famílias estão envolvidas com questões espirituais complicadas, bem distante do que é a vontade de Deus. Você percebe que esse adolescente torna-se um marginal, apesar de todo o esforço que a sociedade, o tecido social fez por ele. Reverendo, eu queria caminhar para o encerramento da nossa entrevista, fazendo uma colocação. Nós temos com o aumento do número de violência em nosso país. O que é que a igreja pode fazer na solução desse problema? Muito. A igreja pode intervir através de diversas ações, tanto diretas como dando alimentação para a população, mas sobretudo com a educação cristã. Nós ensinamos as crianças, eu tenho dito isso para os órgãos da prefeitura, que questionam a introdução da religião. Nós não ensinamos religião, nós ensinamos, por exemplo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, um dos mandamentos diz que nós não devemos matar, porque só Deus dá a vida, né? Quando nós ensinamos as crianças a respeitar a vida, porque Deus é o doador da vida, e o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, quando nós ensinamos a nossa teologia bíblica às crianças, incutimos na sua mente e na sociedade e entre as famílias, com certeza vai diminuir naquela região o índice de violência. Mas a gente precisa acreditar que a palavra de Deus tem a solução. A gente precisa acreditar no que a gente prega e agir de maneira coerente com o que a gente prega. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E o Evangelho é para o homem todo e para todo homem. Muito obrigado, Reverendo Silas, pela sua presença aqui no Verdade e Vida. Foi muito bom tê-lo aqui no Verdade e Vida. Nós vamos ouvir essa música e logo após a mensagem que Deus preparou para o seu coração nessa manhã através do Reverendo Hernandes Dias Lopes.
1859, na cidade de Londres, Charles Darwin lançava o seu livro Origem das Espécies. Exatamente no mesmo ano em que o missionário Ashbel Green Simonton chegava ao Brasil para iniciar o presbiterianismo em solo pátrio. Aquele livro foi esgotado no dia da sua edição e, a partir de então, o naturalismo evolucionista tem se transformado na religião do Ocidente e a evolução no dogma principal dessa religião. Recentemente, Richard Dawkins, o mais barulhento, o mais insolente, o mais famoso ateu deste século, escreveu um livro insolente, Deus, um delírio, onde ele tenta achincalhar com uma fé cristã. Outro erudito, Alistair McGrath, da Universidade de Harvard, escreveu um livro para desbancar as loucuras de Richard Dawkins, escrevendo um outro livro dizendo o delírio de Dawkins. Hoje nós temos assistido a algumas posições esquisitas, por exemplo, a ideia de Francis Collins, o pai do projeto Genoma, que confessa ter se convertido ao cristianismo, saindo do ateísmo, mas pleiteando a tese do teísmo evolucionista. Em outras palavras, acreditando que Deus criou todas as coisas, mas Deus criou todas as coisas mediante o processo da evolução de bilhões e bilhões de anos, negando, obviamente, a historicidade do livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Recentemente, o Vaticano, na pessoa do Papa Bento XVI, rendeu-se também ao darwinismo. E então a posição atual, contemporânea do Vaticano, é de que Gênesis 1 e 2 não é um relato histórico, não é um relato literal, mas um relato metafórico. Em outras palavras, Adão e Eva não existiram. Aquele relato lá é apenas uma ficção e uma lenda. Nós não podemos, como cristãos, concordar com estas vertentes. E queremos hoje aqui, neste programa, discutir essa questão à luz da Bíblia. A posição naturalista acredita que o universo surgiu por acaso. É a ideia de que o mundo produziu a si mesmo, pariu a si mesmo, nasceu espontaneamente. Desta maneira, nós não temos um planejador, nós não temos um criador no universo. Isso é estranho, porque quando você vê um relógio, você pensa que houve um relojoeiro. Quando você vê uma roupa bonita, você pensa que houve um designer. Quando você vê um prédio, você pensa que houve um engenheiro, um arquiteto. Você, quando vê o universo, tem a plena consciência de que houve alguém que trouxe à existência esta máquina complexa, grandiosa e extremamente bela e harmoniosa. De tal maneira que nós não podemos concordar com esta vertente de que o mundo surgiu espontaneamente. É um equívoco pensar assim. Há uma outra vertente que explica o seguinte, que o mundo é produto de uma explosão. É a teoria do Big Bang. Esta ideia, ela é tão absurda porque você pode perceber que o caos não pode produzir o cosmos. A desordem não pode produzir a ordem. Uma catástrofe de proporção cósmica não poderia produzir um universo tão harmonioso, com leis tão exatas. Seria mais fácil você acreditar que uma explosão de letras produzisse uma enciclopédia. Seria mais fácil você pensar que a explosão de uma bomba atômica produzisse uma cidade com prédios, jardins e praças. Seria mais fácil você acreditar que um rato correndo atabalhoadamente em cima das teclas de um piano pudesse tocar Serenata ao Luar.
Nós não podemos concordar com esta ideia de que o mundo é produto de uma explosão. Pense comigo. O Dr. Wallace chegou a dizer que o tamanho da Terra é exatamente pensado e refletido, porque se a Terra fosse 10% maior ou 10% menor, não seria possível existir vida nesse planeta. Será isso produto do acaso? Também Dr. John Meldon disse que nós estamos à exata distância do Sol. Se a Terra ficasse mais próxima do Sol, nós morreríamos queimados. Se ela ficasse mais distante do Sol, nós morreríamos congelados. Será que uma explosão deixaria a Terra exatamente no espaço e no local devido, na distância exata do Sol? Pense comigo, no eixo da Terra. Nós sabemos que a Terra está num eixo de 23 graus. É exatamente por isso que nós recebemos impacto do aquecimento solar em todas as áreas do planeta. Se não tivesse essa disposição de 23 graus, nós teríamos muito gelo nos polos e muito aquecimento no eixo, e então a vida seria impossível nesse planeta. Isso será que seria produto do acaso? Pense comigo na Lua. A Lua não é apenas o luminar que ilumina a noite, não é apenas um fator bonito de poesia. A Lua é a faxineira do universo. Não for a Lua, onde ela está, na distância que ela está, e não haveria vida nesse planeta. A Lua produz as marés, e é por causa das marés dos oceanos é que as nossas praias estão entulhadas de lodo, de lama e de lixo. E é também por causa das marés que nós temos a areação e a oxigenação das águas, que vai produzir o plâncton, que é absolutamente necessário para que haja vida neste planeta. Será que tudo isso é produto do acaso? Pense comigo na camada de ozônio. A 60 mil metros acima da sua cabeça existe uma camada de ozônio que, se ela fosse comprimida, poderia ser limitada a 6 milímetros. Pois bem, há 8 raios mortíferos que não podem passar por esta camada de ozônio, porque se passasse, nós seríamos torrados, nós ficaríamos cegos, nós seríamos queimados em 2 dias apenas. Mas há alguns raios mortíferos que passam. Mas passam em quantidades mínimas, o suficiente para matar as algas verdes, porque do contrário elas tomariam conta dos oceanos e dos rios e a vida não seria possível no planeta. Será que tudo isso é produto do acaso, de uma explosão? Obviamente que não. Pois bem, outros pensadores, como agora Dr. Francis Collins, o pai do projeto Genoma, está tentando fazer um concubinato espúrio entre a Bíblia e a ciência. E nós temos alguns teólogos liberais que também se renderam a esta posição e dizem o seguinte: não, Deus criou. Eu creio em Deus, eu creio na Bíblia, só que Deus criou por meio da evolução. E então essas pessoas querem ser discípulos de Jesus e discípulos de Darwin ao mesmo tempo. Mas é importante entender que não é possível você ser um cristão verdadeiro, de você crer que a Bíblia é a palavra de Deus e ao mesmo tempo ser um evolucionista e ao mesmo tempo ser um darwinista, porque, como vamos ver daqui a pouco, você não pode conciliar aquilo que na verdade é irreconciliável. Agora nós estamos assistindo a posição que alguns teólogos liberais já pleiteavam e que agora também o Vaticano subscreve, que é a tese de que o relato de Gênesis 1 e 2 é um relato pictórico, é um relato metafórico, é um relato fictício, e que Adão e Eva não existiram, que eles foram uma lenda, que a criação de Gênesis 1 e 2 é uma lenda. Mas agora eu chamo a sua atenção para nós observarmos algumas coisas. Se o relato de Gênesis 1 e 2 é uma lenda, é uma ficção, então nós teríamos que entender que todos os demais relatos que a Bíblia traz sobre a criação seriam uma lenda. Porque o relato da criação está presente nos livros da lei, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos, no livro de Atos, nas cartas paulinas, nas cartas gerais e também no Apocalipse. Ora,
Não dá para negar a criação literal em Gênesis e sustentar a criação nos outros livros da Bíblia. Se nós negarmos que o relato de Gênesis é um relato literal, então nós temos que negar também que todo registro que a Bíblia faz sobre a criação também não é literal. E desta maneira nós estaríamos desconstruindo a base do cristianismo, a base da fé cristã, que é a veracidade das Escrituras, a veracidade da palavra de Deus. Note ainda mais. Que implicações isso tem? Você vai perceber o seguinte, que Jesus Cristo fez referência a Adão e Eva como um personagem histórico, lá em Mateus 19, versículos 3 a 6. Você vai ver que o apóstolo Paulo faz referência a Adão e Eva como pessoas históricas, tanto em Romanos capítulo 5, como em 2 Coríntios capítulo 11, como em 1 Timóteo capítulo 2. Então, veja bem, se Adão e Eva não existiram, Jesus se enganou, o apóstolo Paulo se enganou. Então, o relato da criação, nos livros históricos, poéticos, no livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos e o livro de Apocalipse, também esses escritores se enganaram. E se eles se enganaram, a Bíblia não é digna de crédito, então a Bíblia está eivada de mentiras, então a Bíblia está cheia de enganos, e então não existe base sólida para a nossa fé. Eu quero lhe dizer com muita clareza, não é possível ser um discípulo de Jesus e ser um discípulo de Darwin ao mesmo tempo. Não é possível você ser um cristão e ser um evolucionista ao mesmo tempo. Não é possível você ser um cristão e negar a veracidade das Escrituras ao mesmo tempo. Mas notem mais, que implicações isso tem? Acerca de Deus, por exemplo. Deus é quem criou todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, se o relato que Deus faz não é literal, então esse Deus se equivocou na sua revelação. E se Deus se equivocou na sua relação, então esse Deus não é digno de crédito. E se ele não é digno de crédito, ele não é Deus. E ele não pode ser o nosso refúgio e a nossa esperança. Pense você, se a relação, ou se o relato da criação de Adão e Eva não é um relato literal, então Jesus se engana, porque quando os fariseus perguntaram para ele se era lícito o homem repudiar sua mulher, ele respondeu, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e por isso deixa o homem seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Ora, se Jesus Cristo se enganou, então ele não é perfeito. Se ele não é perfeito, ele não pode ser Deus. E se ele não é Deus, ele é um charlatão, porque ele disse que ele é Deus. Note que não dá para tirar Gênesis 1 e 2 da Bíblia sem comprometer o todo das Escrituras, o todo do Evangelho, a base do cristianismo. Note você, se o relato de Gênesis 1 e 2 não é literal, se Adão e Eva não existiram, então também a queda não existiu. Então Paulo estava redondamente equivocado quando ele disse que o pecado entrou no mundo por meio de Adão, e por meio do pecado de Adão toda a humanidade caiu. Então não houve queda, e se não houve queda não há redenção. Então o cristianismo não faz sentido. Deixa eu lhe dizer. Nós não podemos entrar por este caminho de uma falsa sabedoria. Nós não podemos tentar juntar num concubinato espúrio a teoria da evolução e a verdade revelada de Deus, conforme está escrita tanto no livro de Gênesis como em todas as Escrituras. Nós precisamos reafirmar um fato. A evolução não é uma verdade científica. Não há contradição entre a Bíblia e a ciência. Dr. Leran disse o seguinte, que a Bíblia e a ciência têm o mesmo autor, é Deus. Eu preciso dizer para você uma coisa. A ciência, corretamente interpretada, jamais estará em contradição com a Bíblia. A palavra de Deus é a verdade. Passa o céu e a terra, a palavra de Deus não há de passar. Jesus disse, as Escrituras não podem falhar. E nós, povo de Deus, precisamos estar firmados nesta verdade inabalável.
As ideias tresloucadas dos homens fazem barulho, mas não passa muito tempo e elas vão se cobrir de poeira, mas a palavra de Deus permanecerá viva, sobranceira, inabalável, imperturbável, absolutamente infalível, porque é a palavra do Deus eterno. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, meu caro telespectador, nós cristãos não somos um povo desprovido de inteligência, desprovido de conhecimento, desprovido de razão e nem desprovido das mais fortes bases da ciência. O criacionismo tem as evidências das provas. Os céus declaram a glória de Deus. Os atributos invisíveis de Deus, bem como a sua divindade e o seu eterno poder, podem ser vistos pelas coisas que Deus criou. Mas falta a teoria da evolução, a evidência das provas. Permaneçamos com a verdade, permaneçamos firmes naquilo que a palavra eterna de Deus nos ensina. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Que Deus nos abençoe. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Na mensagem de hoje, com o título Criação, Verdade ou Mito, o reverendo Hernandes fez uma análise crítica à luz da palavra de Deus, das posições humanísticas como o evolucionismo, naturalismo, da teoria da explosão e da interpretação alegórica de Gênesis capítulo 1 e 2. Mostrando que essas vertentes são incompatíveis com a fé cristã. Não é possível ser um discípulo de Cristo e, ao mesmo tempo, ser um discípulo de Darwin, ser um evolucionista. Pois, negar a historicidade da criação é negar os fundamentos do cristianismo. Ligue agora mesmo para 0800 119 105 e adquira esta mensagem em DVD ou CD. Criação, Verdade ou Mito. Ou ainda compre pelo nosso site, acessando www.verdadevida.com.br, onde também você poderá assistir outras mensagens que aqui são pregadas. Ou ainda fazer a sua doação. Clique lá em Faça Sua Doação, preencha o cadastro, imprima o boleto e pague em qualquer banco. Ou ainda faça um depósito ou transferência bancária para a conta 7000, dígito 9, agência 4442, dígito 3, do Banco do Brasil. Nesse domingo, eu quero que você visite a igreja reconhecidamente evangélica mais perto de sua casa, onde a semelhança da Igreja Presbiteriana do Brasil, a verdade da palavra de Deus é pregada com fidelidade. Escola dominical, sempre começando às 9 horas, com culto também matinal, culto vespertino às 18, 19 horas. Diga ao pastor que você é um convidado do programa Verdade e Vida. Queremos também mandar o nosso abraço para os nossos irmãos de Santa Catarina, que estarão nesse dia 18, nessa terça-feira, comemorando o sesquicentenário da Igreja Presbiteriana do Brasil, aí na cidade de Florianópolis. Até o próximo programa, quando estaremos aqui nesse mesmo horário, nessa mesma emissora, com mais um Verdade e Vida. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Você já pode adquirir os 3 novos DVDs da série especial Verdade e Vida. Cada volume contém 4 mensagens do reverendo Hernandes Dias Lopes, selecionadas do programa Verdade e Vida. São mensagens inspiradas para trazer uma renovação de fé e esperança à sua vida e de sua família. São assuntos variados para você usar na sua igreja e emprestar aos amigos. Ligue agora e adquira os DVDs especiais Verdade e Vida por um preço especial. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.